Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é Diego. Eu tô aqui com a Luana, da nossa igreja. Vocês Oi, pessoal. conhecem ela. A gente está aqui nesse projeto, do The Lion Podcast, né? O segundo The Lion Podcast. A gente trouxe aqui 2 convidados ilustres, amigos dos pastores Amos e da pastora Basti. Então, eu vou apresentar eles aqui para vocês. Eu acho que vai aparecer na outra câmera. Aqui está o pastor Neemias. E a pastora também? Bom. Pastora Ana. A paz, tudo bom? A gente vai conversar um pouquinho aqui. Eles são pastores super jovens, né? Tem a nossa idade, praticamente, né, amor? Tem 34 e 28. 27. É a mesma idade, praticamente, que a gente tem. E a gente está aqui porque eles assumiram uma igreja super jovens, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui. Primeiro de tudo, né? Qual que é a primeira pergunta que você quer fazer para eles, amor? Ai, são tantas. Não, gente, primeiro... fiquem à vontade. não fala isso. Então, Perigoso. Gente, Não, vamos devagar. Vamos começar. Vamos entender, então, quem é a Ana primeiro. Ana, onde você nasceu? De onde você veio? Você já cresceu na igreja? Qual igreja que você era? Conta um pouquinho pra gente, vai. Tá bom, tá legal. Vamos começar com a Ana. Eu sou Ana Carielli, eu nasci na Bahia, porém não vivi muitos anos lá. Então, praticamente só nasci e vim já para São Paulo muito nova. E aí, aqui em São Paulo, começou a trajetória cristã da minha vida, porque até então meus pais não eram evangélicos ainda. A minha mãe foi a primeira que aceitou a Jesus no nosso lar e eu tinha mais ou menos uns 8 anos de idade. Ali começou um pouco do meu conhecimento com o evangelho, com Cristo. E mais ou menos com uns 11 para 12 anos, eu fui tendo um verdadeiro encontro com Deus, né? Nessa idade, eu já estava dando aula na Escola Bíblica Dominical para crianças. E foi nessa fase onde eu tive vontade mesmo de entender mais as coisas de Cristo. Inclusive, eu tinha 11 anos quando eu pedi para me batizar. Na nossa igreja ainda não podia, porque eu era mais nova. Só que eu fui muito insistente, tive que pedir para os pastores, inclusive, e eles abriram uma exceção para mim. Eu fui batizada 1 ano antes do tempo que deveria. E minha trajetória cristã, ela começou assim, mais ou menos isso. Nossa, que legal, né? É legal. Eu já acompanho, sei lá, muitas histórias de pessoas cristãs, assim, do meio. E são poucas as pessoas que têm esse discernimento muito jovem, né? Mesmo dentro da igreja, né? São poucas as pessoas que... Eu já vi algumas mulheres, inclusive, em podcasts assim, falando... eu tinha, sei lá, 10, 11 anos e queria me batizar. E, como... Né? Porque eu lembro que quando eu tinha 11 anos, eu ficava assim... sabe? E pessoas tão, né, maduras espiritualmente já logo cedo, né? Você que sabe legal. que a mulher já nasce com a sabedoria, né? Olha lá. Então pode ser isso. A mulher é um pouquinho mais à frente do que a gente. Pode ser isso. E você, Neemias? Como é que foi? Ela se esqueceu de falar da parte que ela me encontrou, né? É que foi depois, gente. Foi depois. Foi a virada na vida, Foi né? Esqueceu. Quando você vira aquela chave. Meu Deus. Esqueceu logo disso, mas tudo bem, amor. Bem, gente, minha história, assim, eu nasci aqui na cidade de Osasco mesmo, né? Na verdade, dentro da igreja, quase. Meus pais, quase perto foi lá dentro mesmo. Agora tá. Como assim? Conta a história. Não, brincadeira, né? Graças a Deus, né? Meus avós já eram cristãos, e meus pais também permaneceram sempre cristãos, né? E nasci na cidade de Osasco, sempre congreguei nas assembleias, né? Sempre de assembleia. E nós viemos conhecer um pouquinho mais do que é evangelho. Não foi tão novo que nem ela, não. Fui me batizar aos 16 anos. Foi um pouquinho mais velho, mas eu também já dava aula em escola dominical com 14 anos, para adolescentes. Sempre fui muito envolvido, né? Já fazia turminha lá na escola, cultos na escola. Sempre fui desse jeito, né? Na hora do intervalo, reunia a galera, fazia um culto. Era bacana, sempre foi dessa forma. Já era pastor. Já sempre esse lado de querer levar o reino, só que ainda sem conhecer realmente o que era aquela responsabilidade, aquele peso de reino. Mas aí, com 16 anos, eu me batizei, liderei por muitos anos grupo de adolescentes dentro das assembleias e fui galgando aos pouquinhos isso daí. Aí, aproximadamente 1 ano e 3 meses aí atrás, nós tivemos essa virada aí,
de chave, né? E viemos para pastorear igrejas agora. Que legal. E como vocês se conheceram, assim, né? Nesse isso aí. esse trajeto aí? Esse trajeto aí, deixa eu começar, né? Pode Que começar. O que acontece? Tinha, assim, um culto no lar. Eu esqueci de falar isso. Na Era casa, na minha casa. na casa da onde hoje surgiu uma igreja que é a Assembleia de Deus também, tá, gente? Isso. Tinha um culto lá na casa dela. E um dia ela teve a sorte de que eu fui pra lá, né, no culto. E aí eu vi ela, e ela me viu. Sorte dela. É sorte dela. Mas aí eu comecei a frequentar e a minha prima, ela trabalhava na empresa da mãe dela, né? Também. Aí a minha prima, daquele jeitinho, foi falando, nossa, foi persuadindo. Ela é linda, né? sabe? Foi fazendo a minha cabeça e fazia a cabeça dela, não, ela é uma mulher crente, né? Bem certinha. E a mesma coisa aí, eu falava pra família que eu era muito certinho, e sempre fui mesmo, né? E graças a Deus foi aí, começou. Agora, Com quantos anos isso? agora eu tinha 14 anos. Eu tinha 14 anos, mas não recomendo. Fazendo um corte aqui, adolescentes, por favor, não recomendo. Tá. Mas é porque, como eu te disse, como eu estava falando, muito cedo eu já tive um entendimento sobre o propósito de Deus para minha vida e eu não queria muito brincar, né? E aí certa feita, né, nesses pedidos que a gente faz para Deus, eu já tinha dito para ele que eu queria namorar e casar. E eu sabia que isso seria muito rápido. Eu falei que eu não queria muita demora nesse processo, apesar da gente ter namorado um tempinho longo, mas foi muito cedo que nós nos conhecemos e logo eu já soube que ele seria o meu esposo, né? Eu já fui namorar, ele já veio namorar comigo sabendo, é para casar. Então, foi nessa fase de 14 para 15 anos, mas eu virei para ele e disse, então, mas é sério. É para casar, porque eu já falei com Deus e eu vou casar cedo e é para isso a minha vida. Para você chegar nessa posição, você já tinha um entendimento. Eu sou filha de Deus, essa é a vontade do meu pai, é isso que eu vou pedir para ele. Exatamente. E eu acho que às vezes falta isso, né, nas mulheres de hoje. Até eu mesma, porque eu conheci o Diego, já tinha 19 anos, mas já tive outros namorados. Então, o que eu mais me arrependo é de não ter tido essa sabedoria esse discernimento, né, de, sei lá, conhecer uma pessoa e casar. Eu acho que pouco importa a idade até, porque você tá com ele. Exato. E olha só, se vocês não tivessem se conhecido tão novos, olha, com 28 anos vocês estão vivendo isso, assumindo uma igreja. Exato. É uma coisa muito forte, uma responsabilidade. Que no caso já fazia parte do propósito de Deus, né? Porque Deus sempre falava a respeito disso comigo, que ele tinha uma obra rápida. Então eu entendia isso. Se ele tinha uma obra rápida, do outro lado eu também precisava ser rápida. E aí eu entendi. Já que eu tenho que ser rápida, então eu vou fazer como tem que ser feito. Ai, gente, que legal. E realmente foi tudo preparado por Deus de uma forma tão gloriosa. Porque o pai dela não queria de jeito nenhum no começo. Deixar Primeira semana. Na primeira semana, né? Mas sempre de menina, eu sempre corria bastante, trabalhava bastante, né? Aí, por um acaso, uma vizinha nossa, o pai dela tinha construído a casa dessa vizinha. E o pai dela não aceitava eu de jeito nenhum, mas de jeito nenhum. Vou falar assim, Neemias, misericórdia. Aí o que acontece? Num dia de domingo ele tava vindo pela rua, aí encontrou essa vizinha minha que tinha construído, que ele fez a casa dela toda, né? E essa vizinha, eu não sei o que foi que ela falou. Mas aí, muito bem. no domingo, mesma noite, me chamou pra ir conversar lá. Nossa. Cara, aí eu sei que ela falou muito bem, Dona Glória. Se ela assistisse, obrigado pelas palavras Dona maravilhosas. Olha o nome. E aí, o que acontece? Aí Deus abençoou e ficamos 7 anos aí namorando. Entre namoro, noivado e casamento. Nossa. Caramba. Gente. E o casamento foi uma bênção também, Deus preparou tudo. Você é doido. Exatamente. E faz assim... quanto tempo que vocês estão casados hoje? 6 anos de casado. 6 anos de casado, tá? Só pra gente entender.
Maravilha. E agora vamos passar para essa fase do ministério mesmo, né? Vocês receberam assim um chamado. Como é que foi conta um pouco dessa transição para essa igreja que vocês assumiram. Conta um pouquinho desde o começo, né? Nem sei se existe um começo mesmo, né? Ou se foi tipo a vida toda, né? Porque às vezes é a vida toda de preparo. Né? Na verdade, a gente está tentando ainda montar a ideia de como foi, viu? Porque É muito muito recente para a gente, mas qual foi a situação? Crescemos na Assembleia de Deus e passamos de escola dominical, professores de escola dominical, liderança, cooperação nas igrejas. E aí chegou essa época da pandemia, né? E a minha mãe passou por uma situação um pouquinho difícil. Ela tinha uma prótese, né? E essa prótese deu uma rejeição. E aí meu pai pastoreava uma igreja, né, ministério próprio também, ele era da Assembleia de Deus, abriu um ministério como Assembleia de Deus, estava pastoreando lá. E devido a toda essa situação, a igreja necessitava de algumas pessoas a mais para ajudar. E Deus tocou no nosso coração, cheguei na Carolina, amor, agora é a hora, você está comigo? Ela olhou assim e falou, amor, estou com você, é isso que você quer? Nós vamos para lá. Só que foi numa fase que nós estávamos muito bem. Nossa, é uma igreja bem grande que nós estávamos, muitos queridos, com projetos já, até visibilidade para pastorear a igreja dentro desse ministério, que são um ministério com uma igreja central, com várias outras igrejas, né, adjacentes. E o que acontece? Chegamos lá na igreja e falamos, gente, a gente vai mudar de igreja. Foi uma surpresa, foi um choro, meu Deus, pra gente mesmo. Eu no dia da saída ainda eu lembro muito com uma emoção, uma certa emoção mesmo, porque fomos muito honrados. Eu nunca imaginei sair da forma que nós saímos, os pastores, pastor Mateus, pastora Cássia, nos honrou de uma forma muito gloriosa. E assim, aí viemos, aí começamos, não fomos diretamente como pastores, fomos como membros, né? Mas já há muitos anos, eu sempre Deus usava um profeta daqui, dali, recebia aquelas profetadas, filho, você vai, esse que tu vai ser, e que não sei o quê, e que tem o povo preparado para ti. E eu, longe de querer ser pastor, porque eu tinha um pai que era pastor também, e via o sofrimento que era, mas falava, poxa, eu vou ser um empreendedor, vou conseguir ajudar no evangelho, mas nunca naquela visibilidade de pastor, querendo assumir aquela responsabilidade de pastor, né? Aí aconteceu, que aí logo depois que nós fomos, aí veio a consagração nossa de pastores, né, para assumir a igreja aqui. Teve aquela mudança que foi como nós contamos lá embaixo, né? Mas deixa a Carielle agora falar um pouquinho da... gente, porque é Ana Carielle, tá? Tá explicado. Vai, Aninha. Volta de novo, né? Porque ele falou o lado dele. Agora tem que falar um pouquinho do meu. Que tem um pouco desse chamado aí pastoral, né? Que vocês perguntaram, como foi? Tem um chamado? Então, na verdade, tem um chamado, né? No fundo, nós temos uma vocação e um propósito para qual nós somos chamados, e ali a gente precisa entender qual é a ferramenta que nós somos nas mãos de Deus, né? E desde muito nova, Deus já falava comigo nesse sentido, né? De que tinha uma obra, um ministério, inclusive na parte de ensinamento, de palavra, né? E quando eu tinha mais ou menos essa mesma faixa de uns 12 anos, Deus já usava pessoas para falar, se prepara porque o ministério é esse. E eu fui meio rebelde, porque eu acabei indo para outras áreas, né? Eu fiz faculdade de produção de moda, eu fui trabalhar na área de moda, eu fui viver a minha vida fora ministério, né? E aí, quando eu terminei minha faculdade, já estava empregada, estava procurando até, inclusive, um outro emprego, fazendo entrevistas para ir para uma outra empresa e procurando uma outra faculdade para fazer, porque eu queria me especializar mais na área de produção. E aí, quando eu procurava faculdade e nunca encontrava,
Aí teve um dia que eu estava sozinha em casa ali, nas minhas buscas por faculdade, quando eu ouvi a voz do Senhor falando comigo, e aí, quando é que você vai fazer o que eu falei que era para você fazer? Aí eu disse, ai, meu Deus. Aí nesse dia eu falei, tá bom, eu vou fazer teologia. E aí eu decidi por fazer teologia há 4 anos atrás, sentada numa cadeira lá em casa, dizendo que eu estava pronta para fazer aquilo que Deus tinha me chamado para fazer. Só que eu falei assim, Deus, eu vou fazer. Só que vai ser do meu jeito. Eu só vou pregar quando acabar. Quando tudo isso acabar, quando eu estiver formada, 4 anos seguintes, aí eu prego. Tava eu lá um mês depois tendo a minha primeira pregação. Como pastora, né? Ainda não. Ainda como eu era regente de adolescente. Dá pra acreditar? Eu não canto nada, mas nessa época eu era regente de adolescentes. E meu ministério era muito aprovado por eles. Eu sou muito grata a Deus pela vida deles, porque eles me deram um apoio moral muito grande. Não, porque você fala bem, né? Só os adolescentes para acreditar na gente. Eram meus alunos, né? E ali eu comecei essa jornada de pregação itinerante, né? Antes de chegar ao pastoreio, eu passei por uma jornada de 4 anos de faculdade, onde eu pregava na minha igreja, em outras igrejas, e ali Deus foi me moldando nesse ministério da palavra, do ensino, né? De falar, de profetizar e de ser uma autoridade, né? Falando. E aí, depois desses 4 anos, né, onde eu já tive muitas crises com Deus, mas entendi o meu chamado, aceitei o meu chamado. Quando eu estava já no finalzinho, faltava mais ou menos uns 6 meses para terminar a minha faculdade, eu precisava, inclusive, entregar o estágio. Aí, ele me fez a proposta, que foi para ele, né, que veio, né? Amor, tá na hora. Eu disse, então tá bom, então nós vamos. Porque eu já tinha entendido que esse era o meu chamado e o meu propósito. Nossa, que... Foi assim. Que doido, né? Mas Deus é doido, assim, nesse sentido, né? De a gente não prever que vai acontecer, né? A gente traça um caminho, né? Mas o nosso caminho, muitas das vezes, não é o que Deus tem preparado para nós, né? Então... Ou então, assim, vocês não esperavam que fosse chegar tão rápido, né? Tipo, Jamais. Não, A gente gente, imaginava nunca. um caminho totalmente diferente. Meu, Totalmente. foi assustador. E para vocês, como que foi? Porque tem que abrir mão, né, das coisas. Como que foi abrir mão de tudo, assim? O que mais doeu? Que você falou, não, eu vou ter que largar e é isso. Vou viver a vontade de Deus, os sonhos de Deus. Pode começar. Gente, foi assim. Eu trabalhei muito na minha vida toda para mim conseguir sempre estar num bom emprego. Sempre fui muito focado. Esqueci de comentar, fui até policial militar já. Não, Neemias, conta pro pessoal o que você fazia antes na sua profissão, até chegar ao pastoreio e tal. Eu sempre fui muito empreendedor, né? Desde vender pano de prato da minha mãe, né? Eu gostava sempre muito de vendas, né? Aí, logo com 19 anos, eu entrei na Polícia Militar. Depois, com 22, saí da Polícia Militar. Aí, entrei numa empresa de home center. Não vou fazer propaganda, tá? Qual que é? E entrei como vendedor. Também já trabalhei no calçadão de Osasco, vendendo cartão de crédito, né? Lá no meio da rua, vendia cartão de crédito para senhorinhas lá. Meu Deus, Deus me perdoe, pai. Esse tempo, oh meu Deus, eu quero ter uma senhorinha que eu lembro até hoje, Jesus. Eu olho por ela, viu, gente? Vendi tudo quanto é seguro que vocês podiam imaginar para ela. Olha, se a senhora estiver ouvindo, tá, esse podcast, perdoa o Neemias. Já perdoa. Ele não sabia o que estava fazendo. Mas aí, gente, com essa experiência, acabei entrando dentro do centro do home center e comecei a trabalhar como vendedor. E Deus aprovou muito aquele tempo que eu estava lá, que era muito esforçado. Passei para gerente e depois saí de uma empresa, fui para outra, que era essa última que eu estava agora. Eu estava gerente até janeiro do ano passado, para vocês entenderem. E aí, o que acontece? Como eu fui para a igreja e a gente precisava dar um suporte na igreja, e quando nós chegamos na igreja, era uma igreja num salãozinho pequeno, que cabia 20 pessoas, uma bem apertadinha com a outra, né?
Era bem difícil mesmo. E aí eu vi que estava difícil, porque eu tinha que abrir, às vezes, abrir loja e fechar loja. Eu olhava para aquilo e falei, meu Deus do céu. E meu coração começou a fechar para aquilo. Porque eu tinha sonhado. Eu falei, poxa, se eu quero estar dentro de uma empresa, eu quero almejar o cargo mais alto dentro da empresa. E aos pouquinhos fui galgando e chegou um limite, que eu não tinha mais para onde crescer. Eu olhei para um lado para o outro e falei assim, meu Deus, o que o Senhor quer para a minha vida? Porque agora eu estou em uma igreja, agora eu fui consagrado a pastor. Não tinha sido ainda, né? Não. Estava construindo. Eu estava Tinha começado a construção. Eu tinha começado uma construção. Continuado Continuado uma construção, porque, graças a Deus, nós temos um templo próprio, o terreno é nosso, né? E tínhamos um pessoal naquele salãozinho. Quando nós fomos lugar, nós já mudamos alguma coisinha e já começou a frequentar mais pessoas. Então, aquilo já não suportava mais. Só que eu tinha que ir para o serviço. Aí, todo dia eu passava em frente à igreja, lá, parava o carro, olhava e falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Até um dia que eu entrei na Raposo Tavares. Gente, eu vou falar para vocês, eu me assustei. Porque eu sempre ouvia falar, sabe, que tem um pastor Amós fala que esse negócio do tipo de doido. Deus falou comigo. Deus fala. Eu ouvi a voz de Deus. E eu acreditava Deus falar de uma outra forma, assim, não uma voz. Nossa, que eu ouvi uma voz, eu não tinha ninguém dentro do carro. E foi o que aconteceu, né? Eu entrei na Raposo Tavares e Neemias, chegou o tempo, filho. E eu olhei para um lado, olhei para o outro. Vi se o som não estava ligado. Falei, Deus do céu, eu acho que Deus falou comigo. Aí quase ele falou assim, você acha? Não. Gente, sério mesmo. Eu, no primeiro retorno, fiz o retorno, encostei o carro. A primeira questão minha foi ligar para minha esposa. Amor, chegou o tempo, eu vou pedir as contas da empresa. E aí ela, amor, é isso que Deus quer? Eu falei, tamo junto. Cara, exatamente. eu tava louco pra ela falar, você é doido? Você é doido? O que você vai fazer? Ela falaria isso. Você é doido? Você vai pedir as contas? Eu vou ver do quê? Mas quando é de Deus, ele prepara as pessoas, prepara o caminho, ninguém vai falar não para ele. Gente, vocês não têm noção como aquilo foi importante na minha vida. Porque uma coisa é você ter o chamado, uma coisa é você acertar no casamento, porque eu conheço muita situação de que pessoas às vezes têm o chamado, mas pelo cônjuge, às vezes a pessoa não cumpre aquele chamado por causa da dificuldade, do conflito de ideias. E Deus, eu acredito que Deus não une pessoas, une propósitos, e foi propósito de Deus que Ele colocou ela na minha vida. E aí ela aceitou isso daí. Então, imagina só, você gerente e assim, fala, poxa, vou largar tudo para um propósito. E aí eu liguei para um diretor meu, e porque eu tinha, graças a Deus, eu sempre fui muito querido nos locais que eu trabalhei, né? Sempre respeitei muito. E é um senhor que eu respeito muito. E eu liguei para ele, seu Gilmar, falei, seu Gilmar, eu estou saindo da empresa. Aí ele se assustou, mas por quê? Eu falei, olha, eu tenho um projeto, um plano de Deus, um propósito. Ele não falou mais nada, ele falou, vai com Deus. Cara, como eu queria que as pessoas que me deixaram fossem da forma que você fez. Parabéns, você só está dando um testemunho do que realmente é o reino de Cristo. Nossa. Cara, aquilo para mim me incentivou. E sabe o que aconteceu depois disso? Fiquei 5 dias sem dormir. A ansiedade dele quase me matou. Eu todo Só 5 dias, eu pergunto. Não, gente, porque os 5 foram os primeiros. Foram os 5 primeiros dias, porque imagina só. Acho que foi logo depois do feriado de janeiro, do dia 15, né? Que é aniversário de São Paulo. Foi bem depois, eu trabalhava na cidade de São Paulo. E aí foi no dia 16 de janeiro que eu pedi as contas. Acho que foi bom até essa data, porque eu fixo. Agora não tem como errar, né? Depois de um feriado. E aí, dia 5 ia chegar, meu Deus, e agora?
dia 20 ia chegar, e agora? Mas Deus foi providenciando, preparando algumas coisas. Eu sempre fui muito empreendedor, então, graças a Deus, nunca fiquei na mão. E aí, aquele projeto que era um projeto que realmente ia levar para a estrutura que nós montamos, levaria bastante tempo pelas condições nossas, né, também, financeiras. Mas pareceu o JK, em 55, né? Cara, nós conseguimos montar um padrão de igreja com a graça de Deus em 8 meses que, nossa, nas condições humanas, nas condições, se eu estivesse dentro da empresa, não conseguiríamos. E eu tive tempo de correr atrás de materiais, eu tive tempo de fazer pontes, consegui falar com amigos, consegui arrecadações, e Deus foi providenciando tudo. E aí, nesse meio tempo, quando chegou no mês de agosto, dia 26 de agosto, nós fomos consagrados a pastores, logo depois da inauguração na inauguração do templo. O templo tem 5 meses, gente. Isso. Entendeu? E aí entra aquela parte do layout, mudamos tudo. Mas aí deixa ela falar um pouquinho agora. Deixa eu só complementar aqui, que eu achei assim, tipo, Neemias foi construir os muros da igreja. Gente, você já tinha um propósito desde que nasceu. Gente, eu vou falar pra vocês, sabia que todo dia eu penso nisso? Porque eu fui trabalhar no Home Center na área da construção. Na outra igreja que eu era, na Assembleia, construía igrejas, porque eu tinha uma equipe, além de gerenciar, eu tinha montado uma equipe e fazíamos as reformas da igreja. Então, sempre na área da construção. E eu falei, Deus, eu gostaria muito de poder construir uma igreja nossa, né? Olha o que ele foi pedir. E aí, aconteceu. Já tinha conseguido trabalhar em várias construções de outras igrejas, mas nunca ministério próprio nosso. E você, Aninha, como foi largar tudo? Foi um pouco antes, na verdade, que eu larguei tudo. Quando eu cheguei no processo de iniciar a faculdade, nesse processo Deus já tinha me pedido um pouco mais. Ele tinha me pedido mais tempo com ele, né? Um pouco mais de devoção ali, né? E eu sabia que eu precisava daquilo. E para isso eu não podia continuar trabalhando onde eu estava trabalhando, até porque não casava o meu propósito, não tinha a ver. Né? E como eu resolvi abrir mão, eu abri mão mesmo. Eu literalmente deixei a área de produção de moda, deixei a área e comecei uma carreira nova. E nessa carreira nova eu precisava abdicar, né? Então, quando eu iniciei a faculdade, eu deixei a empresa onde eu trabalhava. E quando eu cheguei para pedir essa demissão, né? Que normalmente a gente chega para pedir as contas, né? E eu já falava diretamente com o dono da empresa nessa época, né? Eu já estava num cargo onde eu falava direto com ele. E eu cheguei e falei com ele. Falei, olha, o meu projeto de vida é esse e aqui não casa mais. Eu não consigo mais ficar aqui. E aí ele também se assustou, né? Que disse, ué, eu não esperava isso de você, Ana. Mas quando eu expliquei o propósito, ele virou e falou assim, ué, mas você vai ser pastora? Mal sabia ele que já estava profetizando na minha vida, né? Ele já enxergava uma pastora. Exatamente, ele lançou uma palavra profética, eu não imaginava. E na hora eu falei assim, não, olha só, a pessoa repreendendo o chamado. Não, pastora não, que isso, no máximo uma palestrante. E foi ali que eu comecei abandonando mesmo algumas coisas e iniciando outras. Nessa fase, minha mãe estava desistindo da empresa dela. Como o Neemias contou, ela tem uma empresa de confeitaria. E nessa época ela ia abandonar, ela ia desistir para começar uma nova fase também, né? Só que Deus já tinha impulsionado o meu coração que ainda não era a hora, né? E aí eu fiz uma proposta para ela. Eu falei, mãe, vamos fazer uma sociedade? Porque assim eu consigo tempo, o dinheiro para pagar minha faculdade, né? Porque eu precisava continuar bancando a mim mesma, né? E aí a gente vai para cima disso e tem 2 para trabalhar, porque antes ela sofria porque era sozinha, né? E aí eu fiz a proposta para ela. Nisso a gente lançou a empresa novamente no mercado, lançamos no Instagram, em redes sociais. Foi uma bênção, graças a Deus, até hoje é o que nos supre. Essa empresa que ainda supre as nossas vidas, né? Tanto a minha quanto a dela. E
a gente começou a empreender juntas. Foi aí a minha fase de abandono, né? Deliciar confeitaria, tá, gente? Agora pode Aí a fazer propaganda. Gente, e me fala uma coisa. Como que foi, assim... Como que vocês falaram... Caiu a ficha, assim, tipo... Eu sou pastor. Ou não caiu ainda? Como que foi, assim, para vocês aceitarem? Porque eu digo assim, às vezes as pessoas de fora veem a gente como pastor e pastora, mas a gente fala, não, igual você falou do seu chefe. Então, quando que caiu essa ficha? Tipo, eu sou pastora. Gente, foi bem recente. Verdade. Mas bem recente mesmo, e ainda a gente... pelo menos, eu tô trabalhando assim no meu emocional para entender realmente todo esse chamado, toda essa projeção que nós temos, os sonhos, esses projetos. Mas tudo veio acontecer, eu até fico um pouco emocionado, porque quando eu assumi assim, eu não tinha... Parece que as pessoas olhavam para mim como pastor, mas ainda eu olhava assim muito imaturo. Eu falei, gente, eu sou novo demais, muito maturo para isso, e agora? E aí um dia, Carielli chegou e falou, amor, nós precisamos ir na casa de um pastor. Eu falei, amor, é um pastor amigo meu. Quem que é? Ela falou, é o pastor Amós. Aí eu falei, aquele doido. Perdão, pastor. Falei, deixa quieto. Gente, o Amós tá aqui atrás, aqui, ó. Olha o Amós aqui. Tá só ouvindo. E de repente a pessoa ouve e fala, não, vou falar tudo com a Amós. Não, ele já tá aqui, viu, gente? Ele já sabe. E aí... Gente, sério mesmo, por muita coincidência, assim... Jesuicidência, deucidência, alguma coisa assim. Nós agendamos de se encontrar com o pastor Amós. E nós fomos muito bem recebidos na casa dele. Tomamos um café tão glorioso que nem o daqui. Nossa, gente, eu vou querer sempre participar do podcast. Verdade. Podem vir, são bem-vindos. Gente, amei. E aí, nós estávamos conversando e algumas coisas, algumas ideias, o pastor falando do ministério dele e eu comentando como começou o nosso ministério, irmãos. E daqui a pouco o pastor Amós está assim, na cadeira, lá, num negócio assim. Você toma aquele susto, vem agora aqui. Falei, ixi, vai ter ataque epilético. Mas não era isso. Não era isso, gente. Deus começou a usar a vida do pastor e falar algumas coisas que somente eu e Deus sabia, algumas preocupações. Porque eu vou falar, gente, não adianta você falar que a parte financeira não preocupa, porque você tem uma esposa, eu tenho um plano de ter filhos, nós temos uma viagem marcada para fora, nossa primeira viagem, umas coisas que, tipo, sonhos que a gente tinha. Eu falo, Deus, e agora? Como que vai ser? E a gente pensa a igreja e tudo, serviço, não estou mais trabalhando, e Deus começou a usar a vida dele e falou, filho, descansa. Sou eu que chamei e sou eu que vou cumprir todo o propósito. Amém. E aí, depois daquilo, foi uma conversa muito produtiva, foi uma conversa no qual abriu muito a minha mente. E eu entendi, naquele dia, gente, por Deus que está no céu, Verdade. naquele dia eu recebi eu fui consagrado no dia 26 de agosto, mas no dia que eu estive na casa do pastor Amós, parece que foi o dia que eu recebi realmente não sei se a capa que fala, a unção, não sei o que vai ser, mas foi aquele dia que eu entendi realmente tamanho da responsabilidade, o tamanho do chamado e onde nós queremos chegar. Então foi isso. Nesse dia eu entendi, meus irmãos, qual foi o chamado mesmo. Né? Amém. Você, Aninha.
Exatamente. Esse dia foi casado. Pra Esse você dia também. foi real. Duas coisas, Foi, exatamente. Que não conta, depois eu falo. Não, pode falar. Gente. Que a gente estava passando a mesma fase dessa identificação. E foi um processo que a nossa identidade estava morrendo para nascer uma identidade nova. Foi toda uma loucura que ainda estava na nossa vida. E a gente meio que aceitava, não querendo aceitar. Porque, no fundo, o tamanho da responsabilidade, o tamanho do chamado e tudo aquilo que envolvia, a gente não tinha ainda uma certeza, sabe? A gente colocava aquele pé na frente com o outro atrás. E aí, naquele dia, a gente entendeu, não é pra acabar. Tá só começando. E para vocês terem uma noção, como o negócio foi tão forte, porque nós entramos dentro do carro, e aí eu olhei para ela e falei, amor, hoje eu senti que hoje parece que foi hoje a consagração. Ela falou a mesma coisa que eu senti. E, tipo, Foi real. Parece não, foi Deus providenciou aquele dia pra gente. Aquele dia foi um dia totalmente especial na nossa vida. E realmente mudou dali em diante. Um marco, né? Mudou, foi um marco que mudou todo, Diego, todo o propósito nosso e o nosso empenho. Se eu já tinha um gás para fazer tudo essas coisas, parece que aquilo me reanimou e blindou para que eu continuasse. Nossa. E nessa época que aconteceu esse encontro, vocês estavam já construindo um novo templo ou não? Já estávamos nele. Só para vocês terem uma noção, já tínhamos sido consagrados, e nós fomos consagrados no dia da inauguração. E nós já tínhamos, acho que uns 2 meses. Uns 2 meses. Foi bem recente. Bem recente mesmo. Foi tudo muito rápido. Gente, foi um estralar de dedos assim que, meu Deus, foi muito rápido. E realmente casou. Foi aquele dia Deus preparou. Nossa. Então o encontro foi depois da construção do templo. Ah, tá. Mas você já era pastor já, então? Já era pastor. Ah, tá. Só entendi agora. O peso, digamos assim, o peso da glória, eu digo assim, da unção ali foi Isso. nesse dia, entendi agora. Nesse dia eu entendi aquele chamado. Nossa, que legal. Forte, né? gente. E para chegar nessa consagração de pastor lá dentro da igreja ali onde vocês estavam, como é que foi, assim, vocês imaginavam que isso ia acontecer algum dia, assim, ali dentro daquele templo, ou foi uma surpresa, assim, para vocês? Ah, gente, eu não vou falar pra vocês que foi uma surpresa, assim, porque depois que eu fui pra lá, eu tinha uma noção de qual seria a trajetória. Tá. Só não tinha me preparado psicologicamente, assim. Eu Se houvesse preparação, né? eu não sei se houvesse. Tipo, vou fazer uma faculdade de pastor. Tem o seminário, mas... Tem o seminário, beleza. Mas, meu, é a mesma coisa. Você pegar e falar que vou pilotar um carrinho de Fórmula 1 aí. Da hora, vou. Quando você entra lá, você pisou aquilo lá. Gente, veio assim a igreja. Pra mim foi assim. Eu fico, até agora, eu fico estagnado com como foi. E outra coisa, e tem uma questão que a gente ainda fica na mente, porque eu sou filho do pastor presidente, eu vou ser consagrada a pastor. Passa isso aí na cabeça de todo mundo. Não adianta falar que pastor porque é filho de pastor separou. Gente, lógico que tem isso daí. Eu sei que tem muita gente. O legado, né? Como se você estivesse numa empresa trabalhando pro seu pai, uma hora você ia ter que assumir. Automaticamente. Então, Hoje eu não vejo nada de errado nisso daí, né? Eu não vejo Davi e Salomão. O que tem, né? Entendeu? E aconteceu. Aí fui consagrado, não foi uma surpresa, que eu já tinha uma noção de que eu seria separado. A Carielle, acho que foi... Um pouco mais, né? Porque pastora... porque a gente ainda... veio de um lugar que não se aceita pastora, né? Então tem alguém que conteste. O Ministério Pastoral Feminino ainda tem um pouco de... Preconceito? De preconceito. Não aceitam ainda isso daí. Nós já viemos com essa visão aí de toda essa mudança. Aí assumimos aí o trabalho e aí a Carielle fala da parte dela aí. Ele quer falar das mudanças. Não, das mudanças depois fala
Foi surpresa pra você, amor? Ah, tá. Se foi surpresa pra mim, foi um pouco sim, foi um pouco de surpresa. Como eu falei, eu tava me preparando para ser uma palestrante, né? De repente, eu fui consagrada a pastora, né? Então, tem toda essa coisa de uma responsabilidade maior. Não que o palestrante, o ensinador, né, os outros ministérios não tenham, mas acredito que o ministério pastoral, o de guiar um rebanho, de instruir, de ter toda aquela coisa do cuidado, da atenção, né? Tudo muda. Então, a responsabilidade pelas almas, né, das pessoas. Né? Exatamente. Essa responsabilidade até espiritual, né? Pode falar, mas já levantou o microfone. Falei que eu tenho várias perguntas. Não, gente, eu só queria colocar um ponto aqui para a gente pensar a respeito. Você falou do seu sonho, Ana, que você realizou, né? Que, querendo ou não, você realizou, que foi fazer a faculdade, trabalhar com moda e tudo mais. Sim. E você chegou onde você queria, né? Dentro da empresa que você trabalhava, você chegou lá no cargo mais alto. Então, eu achei engraçado esse ponto de Deus ter deixado vocês realizarem os sonhos de vocês para depois seguir esse propósito dentro dos sonhos dele. Agora, eu tenho isso aqui para vocês. E vocês conquistaram isso muito novos, né? Porque hoje em dia, com 28 anos, a pessoa está terminando uma faculdade ainda. Às vezes ela ainda está, sei lá, fazendo uma pós, não sabe nem o que quer da vida direito. E você, tão cedo, já foi lá, já realizou tudo que você queria, né? Tipo, eu fiz isso e tal. Até chegar o momento que você falou, agora eu vou viver os sonhos de Deus. Então, Deus já deu essa oportunidade para vocês. Você acha que o fato disso ter acontecido, né, vocês dois, deixou esse fardo, né, de ser pastor mais leve? Posso falar? Pode. Então, na verdade, comigo é o seguinte, eu acredito que se eu tivesse dado ouvido antes, se tivesse aberto mão dos meus sonhos antes, na verdade, teria sido mais leve, mais gostoso. Hoje, talvez eu teria outra sabedoria, outra cabeça. Claro que tudo é aprendizado, né? Mas imagina se a minha primeira faculdade fosse teologia, né? Imagina se eu tivesse dado ouvido aos sonhos de Deus primeiro. O problema é que a gente é teimoso. E aí, nessa teimosia, Deus, ele deixa, né? Ele permite. Então, a permissão de Deus em eu fazer o que eu queria, ela foi real, ela aconteceu. Ele disse, não, você quer fazer? Faz. Não é isso que eu vou ter para você até o final. Mas se você quer passar por isso, passa. Né? E eu pude passar por isso e entender nesse caminho que não era isso que eu realmente queria, né? À toa que, tipo, no final, meu coração não queimava mais por aquilo como queima hoje pela teologia, pelo ministério pastoral. Então, eu acredito que se, na verdade, antes eu tivesse dado ouvido e a minha primeira faculdade fosse teologia, hoje eu estaria muito mais além nesse ministério, nesse chamado. Muitas almas eu teria ganhado muito antes. Entendi. Mas, assim, o fato de você ter feito essa faculdade antes e tudo, não teve, assim, um aprendizado que talvez você vai poder usar dentro da igreja ou lá para frente? Total, porque, como eu falei, tudo é um aprendizado. Então, eu tive como uma escola, né? Eu passei pelos processos da escola mesmo. Então, para mim, foi um aprendizado enorme, gigantesco. Certamente vai servir para os próximos anos da minha vida, com toda certeza. Entendi. Bem, como eu falei, tem muita coisa que surpreende a gente, né? Se eu falar agora que Deus deixou a gente realizar os nossos sonhos, eu ainda não tinha pensado nesse jeito, né? Mas obrigado, porque, mais uma vez, Deus falando conosco, né? Amém. Isso daí é resposta de Deus para alguma coisa que eu tinha perguntado alguns dias atrás. Olha Quem só. disse que Deus não fala em podcast? Fala. Olha só. Fala. Deus está falando com você. Eita, nossa. E, cara, não poderia ter sido, para mim, eu acho que não poderia ter sido de outra forma. Eu acho que foi tudo propositalmente direcionado por Deus. Porque eu sempre fui muito ansioso. Pensa um cara ansioso. Se você falou que tem alguma coisa para me contar, você tem que me contar agora. Você não vai embora sem me contar. Ai, meu Deus.
Dá ruim. Dá muito ruim. Tô falando sério. Até de furar o pneu do teu carro. Os 5 dias que o digam. Entendeu, gente? E aí, o que acontece? Hoje, o que o mercado de trabalho me deu, o que os estudos me deu, foi uma preparação para fazer uma plantação de igreja na qual nós estamos fazendo hoje. Vocês não têm noção como foi importante isso daí para mim. Diego, se você tivesse a noção de quanto foi importante eu lidar com pessoas dentro da empresa, que eu cometi muito erros. Cara, erros que, assim, poxa, eu sempre fui muito brincalhão. Então, na época de escola não tinha muita aquela questão de bullying que nem tem hoje. Então, só pelo meu nome já era zoado. Era Agonias, Jeremias, Abadias, tudo menos Neemias. Vocês não têm noção. Então, eu já vi. E aí, a minha defesa, quando eu era brincar, bagunçar também e zoar também. Então, sempre foi, né? Então, eu fui para uma empresa e primeiro mês de gerência, quando eu assumi a gerência, eu fiz uma brincadeira em uma roda que nós tínhamos lá, logo antes de começar o serviço, e como aquilo repercutiu. Gente do céu! Aí, repercutiu muito. Então, aí eu já tive uma experiência. Poxa, não posso agir mais como uma simples pessoa. Hoje eu tenho uma diferença para poder agir. E aquilo foi trazendo algumas experiências, foi uma maturidade. Eu amadureci dentro da empresa. Cara, vocês não têm noção. A empresa me preparou para ser o que eu sou hoje. Ela me trouxe a experiência para me poder implantar um sistema operacional dentro da igreja. Porque, cara, hoje eu sou muito operacional, né? Eu sou muito espiritual, porém trabalho muito com operacional. Eu sempre fui muito aí. Administrador, né? Aí a parte Ele é a cabeça administradora da igreja. A parte de administração, a parte de organização, de operações, de como que vai funcionar cada departamento. Eu estou falando com você, quando eu falo de operações, departamentos, eu já visualizo na minha mente, eu já tenho uma visão daquele, não da forma engessada, mas como fosse um quadro, quem vai cuidar daqui, como que vão fazer aqui, qual vai ser a forma, os 5 porquês, né? What, when, who, entendeu? A gente já utiliza tudo isso daí para o sistema de implementação de qualquer projeto que a gente vai fazer na igreja, entendeu? Hoje, a minha visão é essa. Não funciona tudo 100% ainda, porque é pouco braço ainda para fazer. Sim. Estamos 5 meses aí na parte de cima, então é devagarzinho. Então, a empresa me preparou para que eu fosse pastor hoje. Eles me deram... Então, eu sou muito grato a Deus por cada empresa que eu passei, por cada dia que eu passei lá dentro, por cada palavra negativa ou positiva que eu tive lá dentro. Isso me preparou para me trazer a parte operacional. Eu sou chato com isso daí. E tem que funcionar, o operacional tem que funcionar. Primeiro, eu tentei visualizar toda uma estruturação operacional, para não começar a igreja, assim, nada contra, viu, gente? Mas eu, abri uma igreja, beleza, e aí? Qual é o seu porquê? Qual que é a sua identidade? Qual que é o projeto? Então, até porque eu acredito que né? Deus é organizado, né? Também. Não, gente, eu tô levando esse negócio muito a sério, assim, de ser pastor agora. Vocês não têm noção. Eu tô levando muito a sério a igreja. Amém, tem que levar, né? Gente, eu não tenho mais profissão, não. É verdade. É a única ocupação, né? Agora tem que dar certo. Tem que financiar. Chega de dormir. Não, pode não. É igual eu brinco às vezes, né? Teve uma amiga nossa que estava vindo esses dias pra cá. Aí eu tinha acabado de trabalhar, ela falando, e aí, vocês estão dormindo, né? Eu falei, não tem tempo de dormir não, Jesus não tá dá voltando. Mais. Exatamente, Jesus tá voltando. Não dá tempo de dormir, claro, foi uma brincadeira porque eu tava dormindo mesmo. Mas é isso, né? E como que foi essa transição? A gente tava falando um pouquinho lá embaixo, a gente já conhece mais ou menos a história, gente. A gente não deram spoilers muito aqui. Mas como que foi essa transição? Você falou que fazia parte de uma denominação assembleiana e depois mudou. Como que foi isso? Sim. Como vocês se denominam hoje, a igreja de vocês? Só para eles entenderem como que foi essa transição. Assim, somos uma igreja pentecostal, tá? Sim.
Gente, deixa eu ver por onde começa. Pode falar o nome, né? Que era antes, né? Fique sabendo, Não, né? pode falar. Não, deve. Meu não, Deus. por favor. Meu Deus. Gente, né, se meu pai ver isso aí, ele vai ficar bravo, viu, gente? Não, mas eu Não, tô super brincando. gostei desse nome. Não, vocês não deveriam ter trocado, Ah, sério. Já mudou a conversa, cara, né? Seu pai... A gente... Pastor. Então, gente, quando nós saímos da Assembleia, eu já tinha andado algumas igrejas aí, né? Eu sempre seguindo algumas Pesquisa de campo, né? Pesquisas de campo. Frequentei a presbiteriana para termos de conhecimento, não de congregar. Passei para a presbiteriana, a IPP, que é ali em Pinheiros, Hernandes Dias Lopes. Fui para a Comunidade das Nações, visitar. E eu comecei a ver a forma que essas igrejas trabalhavam. Algumas igrejas aqui de Osasco também. E, inclusive, a The Lion Prophetic Church, né? Toda mudança. Então, gente, eu acompanhava muito isso aí. Acompanhamos vocês nas redes Cara, sociais. acompanhamos muito. Bastante. E vocês não Amém. têm noção. São inspirações para nós. Olha que legal. Amém. Vocês pra gente agora também, porque estamos aprendendo muito, né? Demais. Bom, e aí, poxa, eu falei, vou mudar de ministério, né? E aí, poxa, como que eu vou fazer agora que eu gostei daquele estilo, gostei da forma da nova plantação das igrejas, né? E aí, chegamos lá. Aí, a primeira coisa, quando eu cheguei, parei na porta da igreja lá, eu já sabia o nome, mas aí eu olhei pro nome e falei, poxa, Assembleia de Deus. Beleza. Diamante Celeste. Meu Tipo, Muito parecendo celeste. aquela questão lá quando o João tava tendo a visão, parece que falou que vai ter uma igreja diamante celeste. Foca nesse nome, gente. Diamante Celeste. Não, eu adorei. Imagina, você vai procurar no Instagram, não vai ter, só vai ter essa. Não tinha nem Instagram, não tinha. Eu acho que podia chamar Leão Celeste. Um novo nome aí Não dá pra... ideia não, porque foi muito difícil Já dar esse mudou, nome. né? Por favor. Exatamente. Pelo amor de Deus, dá muito trabalho a documentação, gente. Vocês não têm noção. Vocês não têm Verdade. noção. Gente, e aí eu olhava para aquele nome Diamante Celeste e aí eu procurava algum versículo, tipo, vem cá, tem uma base bíblica. Pai, qual que é a base bíblica? Versículo. Né? Não, gente, não menosprezando, pelo amor de Deus. Porque o que acontece? Talvez a gente, por ter estudado e buscado algumas informações de plantação de igreja, e aí a gente tinha essa noção. Poxa, tem que ter um estudo para tudo que você vai fazer, tem que ter o branding, tem que ter o impacto, aquele negócio, poxa, diamante, será? E ligar com propósito, né? E aí o nome tinha que ligar com propósito. E aí, não. Eu falei, meu Deus do Eu céu. fico imaginando você falando isso pro seu pai. Ah, não foi dessa forma. Não foi bem dessa forma. Não foi assim. Não foi assim, né, gente? A gente foi aos Pai poucos. lindo, maravilhoso, como eu te amo. Nunca tinha falado eu te amo pro meu pai. pelo amor de Deus. Se eu falasse branding pro meu pai, quê? É o quê? Então, gente. Ele não é sabe, muito das redes sociais. Ele não é muito de redes sociais. Mas ele é muito agregador. Pensa num velhinho nota 1000, carinhoso. Então, o carinho que ele teve por nós é inigualável. O amor, isso daí tudo superou, né? Sim, sim. E aí, falei, gente, eu preciso trocar esse nome. Falei com a Carelli pra ontem. Já tava... Pra ontem, né? Assembleia de Deus, poxa, a gente veio da Assembleia, a gente quer algo novo. Mas assim, vocês, antes de trocar o nome e tudo, vocês já tinham essa visão da igreja que vocês têm hoje? Tipo, a gente quer mudar o nome, mas não só o nome, queremos mudar tudo. E por que vocês tiveram essa convicção de que tinha que mudar tudo? Começou com a Carelli, né? Sim. Foi um pouquinho da sua pesquisa de campo, né? Sim, era nesse sentido, né? Como a gente vinha falando de um propósito, de algo novo, de buscar um povo, né, para estar nessa comunidade, não podia ficar do jeito que estava. Que a intenção era agregar outras pessoas, buscar um outro público, né? Não mais as pessoas que estavam ali, porque a gente viu que
estava numa fase de estagnação, onde não vinha mais pessoas novas e aí a gente tinha um propósito que não linkava. A gente ia falar sobre transformação de vidas, né, projetos sociais e tudo, mas não estava linkando, né? Era uma coisa, faltava alguma coisa, né? E essa coisa jovial também, né, de trazer para uma juventude nova, para essa sociedade nova que nós estamos vivendo, né? Até para trazer para mídias digitais e tal. A gente precisava de um renovo geral. Então, foi nessa direção que nós buscamos de Deus, né? E assim, não foi uma direção da nossa cabeça. A gente não chegou e falou assim de nós mesmos, né? Vamos mudar o nome. Não, foi uma... Não, exatamente, não. Na verdade, eu já vinha estudando um pouco sobre essa parte de implantação de igrejas. Assim, quando, né, a gente recebeu o chamado, eu disse, eu tenho que me preparar para isso agora, né? Vamos se preparar no fogo, já está no fogo, então vamos, pelo menos, fazer bem feito, né? Fazer as coisas direitas. E com essa parte de que Deus, ele é criativo, Deus, ele é completamente extraordinário. Eu acredito que exista coisas novas vindo de Deus sempre, né? Então eu falei para o Senhor, dá pra gente novidade, a gente quer coisa nova. E aí ele começou a direcionar a gente nessas coisas. Então todas essas mudanças foi uma direção de Deus, né? E aí a gente resolveu mudar. Foi nessa fase, com essa intenção. Sim. E, na verdade, para essa mudança acontecer, não foi também assim, poxa, vamos mudar, né? Ela comentou, mudei. Que era desse jeito, porque eu achei legal, não. Nós começamos a estudar. Uma coisa que eu falo, cara, tem que estudar. Independente de qual a situação, você não pode fazer nada de um acaso. Entendeu? Eu acredito que a escola dos profetas não foi feita por um acaso. Eles tiveram um planejamento, desde lá de trás já vem esse planejamento. Então a igreja, mesma coisa, ela tem que ter esse planejamento. E aí, cara, ele buscou um movimento, acho que não pode falar, né? De scope. A gente acompanha muito. Entendeu? Sim. E a gente começou por ali. Isso foi uma inspiração pra gente. Foi uma inspiração muito grande. Ela começou a fazer como chama? Uma mentoria. Uma mentoria, né? Direto com eles. E aí eu já fui na bagagem também, estudando ali, né? Aquela visão de plantação de igreja. E tem uma parte mesmo de plantação fixa lá. Tem a questão de... Eu busquei essa mentoria exatamente por causa do lado de implantação de igreja. Entendeu? E aí fixamos naquilo. E aí a gente começou a estudar desde do layout, da entrada, até o sistema, como que nós íamos ter o direcionamento do culto. Liturgia do culto. Porque é o seguinte, gente, eu amo a Assembleia de Deus. Sou benita de coração. Vocês não têm noção. Grato demais. Porque se tem alguma coisa que eu sou... O que me tornou gerente não foi faculdade. O que me tornou gerente dentro de uma empresa foi escola dominical e foi liderar grupos. Só para vocês terem uma noção. Quando eu fui ser promovido, eu estava com um dos maiores diretores de uma empresa muito renomada, uma das maiores diretoras, e ela perguntou, qual é a tua experiência em liderança? Eu falei, a minha experiência em liderança. Eu falei, vou ter que falar. Eu sou líder de um grupo de jovens da minha igreja para uma diretora de uma multinacional, mas uma das 100 empresas mais... Ele era promovido ou mandado embora nessa hora, né? Uma das 100 empresas mais ricas mentiu, né? do país. Então, eu falei isso na minha última entrevista com a diretora Master Blaster Top. E aí, nossa, ela ela anotou lá. Quando eu saí, eu falei, ferrou. Fiz merda. Não, vocês dão risada, mas na hora... Eu nunca vi alguém falar em uma entrevista também, não. Gente... Estou impressionada. Gente, vocês não têm noção. Eu também nunca tinha visto. E eu falei. 3 dias depois, me chamaram na sala lá. Neemias, não sei o que aconteceu lá, mas a mulher gostou de você. Parabéns, cara. Nem ele sabe o que aconteceu. Você foi promovido. Nossa. Cara,
quase Acho falei. que a mulher pensou, se lidera jovens na igreja, Sim, meu. Pode liderar. Certamente lidera qualquer um, né? Deve ter pensado nisso. Porque os jovens... jovens Pensando doidos. por esse lado, né? arrasou na entrevista. Cara, né? E eu falei, meu Deus do céu, e onde é que eu parei mesmo, gente? Voltando lá, vou abrir muita janela. E eu também vocês faziam dar risada. Eu tava na mentoria do Jesus Cop. Sim, isso. E aí eu tava nessa parte da mentoria e, cara, eu ouvi tudo aquilo lá, falei, nossa, eu fiquei encantado. Fomos para Bragança, né? Nesse meio termo nós tivemos graças conhecer a igreja, gente. Cara, eu queria um mundo, né? Falei, é isso que nós já estávamos fazendo, tá? E aí, fomos lá e falamos, pai, vamos mudar o nome? Ele, Como foi pra convencer ele? eu falei, olha, não, eu fui muito sincero, pai, esse nome não tem uma base bíblica, a gente precisa de ter um brand maior na igreja, a gente precisa fazer com que a igreja seja propagada nas redes sociais e Diamante Celeste da Diamante Celeste. E aí, nós se reunimos, Só no céu. Conversamos, né, com a equipe, que a gente nunca foi impositivo. A gente tem uma equipe pastoral. E aí nós se reunimos com esses pastores, conversamos, cada um falou da sua visão. E chegou no final, essa visão, o que acontece? Nós tínhamos todos uma mesma ideia centralizada, que era transformação. Chegamos ao nome transformação. Exato. E aí, gente, agora vamos batalhar um nome que casa com o nosso propósito. Nós queremos transformar vidas. E aí começamos a buscar. A primeira coisa, fui para a Bíblia. Cara, Romanos 12:2. E não se conformeis com as coisas deste mundo, mas sejam renovados pelo entendimento da vossa mente. Em algumas versões, sejam transformados pelo entendimento da vossa mente. Eu falei, Deus, muito Deus na coisa. É muito Deus mesmo. E aí, orando a Deus, veio o nome Igreja Evangélica Transformados por Deus. Tira a Assembleia. E aí nós pensamos no brand também. Aí essa parte já foi a Carielle que, tipo, vamos colocar IETD, né? Ela trouxe IETD, porque... Uma abreviação. Uma abreviação, você consegue trabalhar com a marca, entendeu? Tipo, fixar aquilo lá na mente das pessoas. E aí nós decidimos o nome Igreja Evangélica Transformados por Deus. Daí veio o nome de Romanos 12:2, que trouxe toda essa mudança aí do nome. Tá. Começou pelo nome. E como foi, assim, para as pessoas aceitarem esse nome, quem já estava lá, e as pessoas os outros pastores, né? Pastores que dirigem a igreja. Então, como que foi para todos aceitarem esse nome, aceitarem vocês? Porque tem um certo preconceito, né? Por vocês serem jovens e também já estarem acostumados com o seu pai, com os outros pastores, aí de repente tem essa mudança. Como que foi, assim, essa aceitação? Gente, assim, a igreja era pequena, muito pequena, quando a gente fala. Não que somos grandes hoje, tá? Mas como você vai para um bairro, uma igreja que tinha esse nome, essa visão, e tinha a visão de pessoas mais idôneas, mais velhas, o que acontece? A igreja não estava numa expansão tão grande, tinha poucas pessoas, então não foi tão difícil. E quem estava lá, os pastores da igreja, eu já tinha uma boa comunicação com eles. Então, eu só fui ajudado. Porque, olha, realmente foi Deus direcionando. Porque não teve aquela questão de divisão. Verdade. Teve aquela questão de todos abraçarem a causa, entender a visão e falar, não, realmente precisa. Porque se nós estamos desde 2013 até 2021, começo de 2021, e ainda não teve um crescimento exponencial, então realmente eu acredito que seja bom
essa mudança que nós trouxemos. E fomos muito bem acolhidos pelos pastores. Aí nós tivemos um problema com alguns membros, né? Os mais idosos tem aquela questão de a Assembleia de Deus que leva para o céu. Um exemplo, pouco tá? de religiosidade, na verdade, né? Ou tal denominação que só leva para o céu, ou X denominação que só vou para o céu se eu estiver lá. Sim. Cara, é uma visão muito errônea, né? Porque é o que eu falo, igreja, eclésia. Eclésia, chamados para fora. Então, acabou. A nossa visão estava nessa, chamados para fora. E aí a gente tentou plantar isso daí. Então, os mais velhinhos lá não aceitaram. Tanto que alguns saíram. Tem uns lá ainda que tá se adaptando. Tá se adaptando. Eles deram uma chance. Resolveram dar uma chance pra gente. Então, lá ainda meio estagnados, assim. Será que vai? Não vai? Eu sinto que tem muita gente que às vezes pode ficar na expectativa, tipo, se der certo, beleza, tô junto. Se não der, tá vendo? Eu avisei. Eu falei. Tem essa daí, gente. Então a gente tem que saber lidar com toda essa situação. Entendeu? Entendi. Legal. E como que tá sendo agora? Vocês comentaram lá embaixo com a gente, né? Que tá crescendo. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre o que vocês contaram lá embaixo pra gente, que teve essa profecia do Amós, de que a igreja ia crescer. Como que foi isso? Quer falar um pouquinho, mas que eu já falei bastante. Cansou? Depois eu falo de novo. De falar. Tá bom. Então, agora nós estamos passando essa segunda fase, né? Que depois que a gente passa por uma mudança, aí vem as outras fases que Jesus também vai dando uma calma pro nosso coração, né? Porque no início, como foi a primeira mudança, teve algumas pessoas que saíram, né? Acaba também ficando muito trabalho centralizado na equipe pastoral por não ter muitos membros para pegarem os outros setores que precisam, né? Acaba ficando um pouco pesado, né? De trabalho, de mão de obra em si. E nós estávamos orando ao Senhor, porque tudo isso, né, de que nós estamos falando, é um trabalho no mundo espiritual. Então, nós precisamos entender que quem está mais interessado com a igreja não é a gente. Quem está mais interessado com o crescimento da igreja é Cristo. Ele quer fazer a igreja crescer, ele quer fazer o reino dele expandir. Então, quando a gente entrega isso nas mãos dele, o crescimento é dele. É igual os apóstolos lá, né? A gente faz, a gente prega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Então, a gente começou a orar nesse sentido, para que o Senhor desse para a gente crescimento, que isso acaba sendo uma confirmação, né, de que a gente está no caminho certo. Então, de uns tempos para cá, depois que nós tivemos essa confirmação do pastor Amós, né, que foi a hora que a gente falou, não, agora a gente entendeu o chamado, a gente é pastor e a gente vai para cima disso. Depois desse momento, nós fomos com mais firmeza em oração ao Senhor, pedindo algo específico, que era o crescimento, que era ajuda também, né? Porque chega uma hora que pesa, né? E pastor não é de ferro. Nós não somos de ferro, nós precisamos de ajuda psicológica, física, de todos os sentidos. E aí, a gente orando ao Senhor nesse propósito, Deus enviou uma equipe, assim, meu Deus do céu, não dá nem para imaginar que isso aconteceria. A gente imaginou que ia chegar Pedro, depois Tiago, depois João. Pode ser que fosse embora Pedro, ficar só Tiago, João, depois Maria, né? Aos pouquinhos iam vindo um por um. Até estabelecer, porque a gente imagina isso, né? Mas o Senhor, ele sempre impressiona a gente, né? Ele sempre chega com a solução na hora certa. Então, foi nesse momento mais crucial da nossa vida, onde a gente já estava assim bem sufocado mesmo, que o Senhor enviou pessoas lá, né? E nós estamos agora nessa fase de um pouco de respirar, né? Agora nós estamos conseguindo respirar,
fazer mais projetos, colocar mais trabalhos, porque agora nós temos pessoas para dividir com a gente o peso, né? E aí agora a gente está vivendo essa nova fase, que é uma nova fase, né? Tudo na nossa vida são fases. E agora a gente está vivendo essa fase de um crescimento e de uma nova busca agora evangelística para novas pessoas, né, que não conhecem o evangelho, conhecerem e vir trazendo aí o reino de Deus para esse outro nível, para essa expansão. Amém. E na verdade, toda essa alteração, quando a gente fala de plantação de igreja, retornando um pouquinho mais lá nessa alteração do nome, porque não começou só na alteração do nome, porque não adiantava só a gente mudar o nome. E aí a gente quis criar aquela questão do branding para a igreja. Identidade, a identidade, né? Mudar a né? identidade. Mudar a identidade da igreja. Porque o difícil, beleza, é fácil eu chegar aqui nessa xícara e mudar o que está escrito aqui. Mas será que o que eu mudei que está escrito aqui, realmente as pessoas compraram essa ideia? E aí eu falo para vocês, o porquê lá atrás, eu acredito que a empresa foi o que me preparou para isso hoje. Na venda, nas administrações, a gente utiliza muito o storytelling, né? Então, o que acontece? Você conseguir transmitir a ideia através de uma imagem, uma história bem contada. E aí eu falei, poxa, Deus, nós precisamos vender essa ideia para as pessoas, que o Espírito Santo realmente possa atuar, porque não adianta só eu vender, mas o Espírito Santo não atuar. Então, o Espírito Santo precisa atuar nessas pessoas. E aí eu fui para cima nessa questão. Eu falei, poxa, eu tenho que falar para as pessoas do meu sonho e que elas entendam o sonho que eu tenho, que é de levar a palavra de Deus através da transformação. Mas eu preciso de outras mudanças dentro da igreja. E aí entra aquela questão que eu tinha comentado com vocês lá. Poxa, vamos mudar a cor da igreja. Gente do céu. As paredes, igreja da parede preta. Se eu colocar aí eu pensei assim, né? Me chamam, isso daí ainda magoa, viu? Porque me chamam até hoje de mole. Porque eu falei, vou colocar tudo preto. Que ainda não tá preto. Aí, né, eu falei, vou colocar preto. Todo mundo achando. Aí, quem tinha abraçado a ideia mesmo, um amigo meu, que é evangelista lá, Ivanildo, esposo dele, Carielle, até o próprio Marcos, né, tinha abraçado a ideia, né. Aí chegaram lá na igreja e eu com os meninos lá pintando lá, eu coloquei, né, eu pensei assim, se eu colocar tudo preto, a irmã, a mais idônea que tem lá, impacto ia ser vai chegar, vai cair dura lá. Acabou. Gente, então... Aí eu fui com muito cuidado. Então, nós começamos numa cor cinza escura. O fundo é preto, sim, né? Tem palco, uma parede preta. O púlpito, a parte do fundo é preta. Então, tudo foi muito bem planejado. O nosso aplicativo também, porque é o seguinte, nós vamos buscar um aplicativo também para a igreja. Eu tenho um aplicativo próprio da igreja, hoje para os membros fazer o cadastro. Então, já vem as cores da igreja. O nosso Instagram, que ainda é bem simples, né? Estamos trabalhando nele ainda. Tem as cores, tudo padronizado. Nós fizemos a parte operacional completa, tudo. Só que as pessoas, meu Deus, o pastor está desviado. Gente, teve, não, vocês não têm noção. Teve gente que falou, pastor, o irmãozinho, vou esporádico, tá? Não é. O irmãozinho X lá tá falando que não tá mais aqui, porque depois que o filho do pastor chegou aqui, mudou tudo, a igreja tá uma. Filho do pastor. Filho do pastor desviado. Aí coloquei aquelas luzes na igreja e aí você apaga. Aí você não apaga tudo, né? Porque lá tem muita luz. Uma coisa que não falta é luz. Só que é o seguinte, você apaga uma partezinha daqui, um culto, aí no outro você vai lá, apaga outra, até tudo apagado, só, não é? Entendeu? Porque se você estudar, lógico que por que o teatro ele é todo escuro? Porque Pra focar ali, né? Pra você focar lá no que está sendo falado lá e as outras coisas não gerar distração. E as pessoas acham que isso daí é o quê? É coisa do diabo, nossa, o inimigo vai se levantar lá do meio da igreja. Não, gente, não é isso. Como se Jesus voltasse e falasse, não, só as igrejas com parede branca vai subir, né? Então, nós sofremos acepção, meus irmãos. Sofremos. Entendeu?
Mas, graças a Deus, aos pouquinhos estamos fazendo essa transição, porque ainda estamos aprendendo ainda muito também. Não vou falar que também... A gente é muito novo, né? Gente, na verdade, sempre vai estar em constante aprendizado, né? Mas tá meio difícil, assim, não é fácil não. Nesse começo. E aí vocês falaram que o propósito é a transformação. Sim. E é engraçado, né? Que vocês estão sendo transformados juntos, estão passando por tudo isso junto. E eu acredito que os irmãos da igreja que ficaram, eles também estão passando por essa transformação. De mente, principalmente, né? E é muito difícil mudar a mente do ser humano, né? Imagine só, você cresceu em um lugar que era daquele jeito, acreditando aquilo a sua vida toda. De repente, você vai lá e tem que mudar isso que você pensa e fazer diferente, sair da zona de conforto. Então, assim, é muito legal essa transformação. E eu muito leiga, tal, no mundo espiritual, eu vejo, assim, a igreja de vocês crescendo muito, porque vocês já estão começando, assim, pequeno e já estão organizados com essa visão, sendo transformados. Vocês são a maior transformação, né, de tudo. Os jovens vão olhar para vocês, vão falar, meu Deus, olha só, a pastora Ana, o pastor Neemias, como que eles estão crescendo, né, espiritualmente, em todas as áreas da vida. Então, isso é muito forte. Assim, eu creio que a igreja de vocês vão crescer muito ainda. E rápido, né? Amém. A gente recebe profecia. Trabalhando bastante para isso, gente. Gente, como... Acho que é um assunto assim para encerrar, porque reclamaram que o nosso último podcast foi muito grande. Mas eu acho engraçado que passa 8 horas seguidas, né, na Netflix. Muitas... Gente, brincadeira. Hoje não é dia de bronca, tá? Maratonando sempre. Então, assiste lá Os Vingadores, 4 horas de filme e não sai nem pra ir no banheiro. Impressionante. Mas é que é tão gostoso, né? Falar de Jesus, da sim, transformação que a gente sofre, que a gente nem vê o tempo passar. Sim. Não, então, a gente tinha colocado umas perguntas aqui, né, porque... pra guiar, sim, mas igual eu falei pra você, não, o intuito é sempre a gente fluir no bate-papo, assim, né? Porque podcast não é uma entrevista que você fica... E com o que você fez? Né? Mas é mais conversar mesmo, né? E assim, gente, vocês assumiram a igreja, tal, vocês são pessoas novas, assim. Como lidar com as pessoas? Porque eu acho que é um ponto muito importante, né? Você já tem essa bagagem, né? Que você já até comentou que era vendedor, você acabou tendo que lidar muito rápido, assim, muito com as pessoas, né? Você aprendeu muito cedo. Mas e hoje? Você vê que isso também te preparou para lidar? Como é que foi? Porque, sem dúvida, porque é que eu falei, a minha escola foi sempre a igreja. Sempre foi, na verdade, a palavra de Deus. Sim. Então, quando eu fui para a empresa, eu só fui bem sucedido porque eu utilizei o que estava dentro das escrituras. A minha tomada de decisão é muito humana. Então, eu sempre me baseei muito naquilo que Jesus fazia, na forma, nas parábolas que ele ministrava. Então, tomava todo cuidado para não machucar, não ferir pessoas. E hoje, a minha administração é entender que porque eu tenho uma visão e a pessoa não tem a mesma visão que eu não posso lidar bem com ela, não posso amar ela, não posso cuidar dela. Eu tenho irmãos lá que realmente não aceitam essa mudança. São imparciais nessa questão. Não, isso não existe. Porque o que acontece? Nessa mudança toda, nós fizemos a transição também porque tinha grupos, né, ministérios, grupos de jovens, essas coisas, não. Nós tiramos esses grupos e colocamos somente um grupo de louvor, que foi o Ministério de Louvor, né, que foi, que nem a Carelli comentou, que veio uma equipe para nos ajudar, Deus enviou, e aí... O que acontece? Aí tem aquele conflito, porque às vezes, mas só eles cantam, não sei o quê, só que a gente está na igreja, não é para nós aparecermos, é para o Senhor aparecer. Só que aí eu também tenho que entender as pessoas mais velhas que estão lá e que não aceitou essa mudança. Então, a gente dá espaço para elas trabalhar. Olha o projeto que dá para encaixar elas. Porque é o seguinte, não adianta eu abrir uma igreja e não pensar em todos. Jesus, ele pensa em todos, ele pensa em você, como em você. Inclusiva, né? Uma igreja inclusiva. Gente,
pode chegar o tipo de pessoa que for lá. Qual que é o nosso lema? Transformação. Então, então vem. Pode vir homossexual, pode vir ex-traficante, pode vir quem quiser. Lá aberto para isso, você vai ser tão bem recebido, que essa é a nossa visão. Nós vamos lidar com todas essas pessoas. E aí a palavra que transforma. A gente ministra, a palavra transforma. E é essa a nossa visão, é esse o nosso cuidado, que nem eu tinha comentado. Nós estamos fazendo uma análise de perfil de cada membro. Então, vamos supor, eu quero saber a tua história, eu quero saber quem você é no profundo. Quero saber se você precisa de ajuda, em que área que você precisa de ajuda. Então, nós estamos analisando membro a membro. Leva tempo? Leva. Mas vamos fazer o que é correto. Nós dividimos as atribuições para os pastores, para líderes, e vamos lá. Estamos implantando GP, que é célula, algumas igrejas. Hoje nós estamos implantando que é GP, grupos pequenos, para cuidar dessas pessoas de uma forma mais acolhedora. Sim. Entendeu? Dessa forma. Nossa, legal. Tem que lidar com o humano, né? Não são máquinas, né? Exatamente. Gente, de forma mais humana possível. Né? Entendendo as limitações, as fraquezas, as fortalezas de cada um, né? Provavelmente na análise de perfil vai ter tudo isso, né? E eu acho que, assim, eu lembro que teve um episódio de, tipo, a gente querer fazer alguma análise de perfil também para até mesmo entender, né? Igual acho que a gente falou lá embaixo, encaixar a pessoa no perfil que ela se sinta confortável, né? Porque não adianta, por exemplo, eu não gosto muito de vender, por exemplo, evangelismo, né? Que você vai lidar com a pessoa. Eu não me sinto bem, eu me sinto peixe fora d'água. Isso não quer dizer que eu não vou fazer, mas que não vou ajudar, né? Mas e se tiver uma pessoa com o dom da comunicação, né? Será que ela não vai aproveitar melhor e até mesmo vai ganhar mais almas, né? Então, eu penso nisso. Só que às vezes, eu vejo uma restrição muito, sei lá, um preconceito das pessoas. Tipo, eu vou pegar ferramentas empresariais testadas, validadas no mercado de empresas assim, de trabalho e pegar na igreja. Aí a pessoa fala, mas vai tratar como empresa, meu. A gente tá aqui todo mundo para Cristo. Aí tem esse pouco desse preconceito, assim, né? Se é para somar, se é para organizar, né? Por que a gente não vai trazer, né? Trazer algumas ferramentas do mundo mesmo para ajudar, né? É complicado, né, amor? É um erro que acontece nas igrejas também, porque lembra quando foi no passado também sobre a televisão, né? Que televisão não era coisa de crente. Aí por muitos anos, o diabo usou e abusou da televisão. Aí agora tá lá, a gente tentando entrar, tentando conseguir o nosso espaço na televisão. Se a gente tivesse entendido que todas as ferramentas, elas são para acrescentar para a glória de Deus, a gente estaria muito mais além, nossa, né? Verdade. Mídias. Nossa, Verdade. falou tudo agora. As próprias redes sociais, né? Que a gente vê isso também. Exatamente. TV do capeta. Meu Deus. E uma outra coisa que você falou também, uma coisa que eu estava refletindo muito, eu estava esses dias vendo umas notícias aí de pessoas famosas aí que estão se convertendo, e eu vi uma famosa que era homossexual, não vou citar o nome porque não faz sentido, mas homossexual, e estava indo numa igreja de homossexuais. Eu falei, mas peraí, alguma coisa está errada. Aí fui ler a matéria e realmente tem algumas igrejas que estão construindo aí para homossexuais. É como se fosse, né? Aí eu fico pensando, gente, mas aí falam até de igrejas inclusivas. Inclusiva, que na verdade é exclusiva, né? É, exclusiva. É para um único público. Aí eu fico pensando, mas toda igreja não aceita homossexual, né? Porque vamos pegar pelo pecado, né? É a mesma coisa que eu pegar um bandido e falar assim, não, tudo bem você ser bandido, amigo. Pode continuar, você... É a coisa que acontece, né? E incentivando o pecado do próximo, né? E eu achei um absurdo, assim, eu acho... Ao mesmo tempo, eu vejo um certo preconceito, né? Porque, assim, vamos pegar pelo homossexual, tá muito na cara, assim, é muito visível, né? Você vê a pessoa tal, e sofre preconceito desde a época que da escola, nem era de crente, né? Mas é uma escola. Sim. E é muito visível. E aí as pessoas acabam tendo um certo preconceito. Quando entra alguém, assim, que é um pouco diferente, a pessoa já... Os próprios membros ali, os frequentadores da igreja já meio que dão uma excluída na pessoa, né? Eu senti isso já. E
E não deveria ser assim, né? Deveria ser o contrário, né? Deveria ser, tipo, ver a pessoa e tratar como um irmão normal, né? O inclusivo de verdade é isso, né? É a gente Ó. aceitar o diferente, né? Eu falo o seguinte, a igreja, ela é inclusiva, porém, o evangelho é exclusivo. Não sobra ninguém. Entendeu? Né? A questão é essa. Venha como estás, da forma que você quiser, você pode chegar lá. Mas a palavra ela vai ser dita. A gente sabe dessa igreja, como ela funciona. É uma deturbação do evangelho. E isso daí nós, igrejas, não podemos falar, tudo bem. Não. Não, eu vou falar para você. Céu, não. O que eu posso falar para você, você aceitou a Cristo, você aos poucos é transformado, é transformado de uma vez, outro tem muita gente que fala, tem que ser transformado de uma vez. Não, para mim, acho que Transformação e santificação é um processo diário, contínuo e constante. A vida toda. Falou bem. Ó, definiu bem aí. Olha. Vou fazer valer os 4 anos de metodista aqui. Entendeu, gente? Essa é a nossa visão. E geralmente eu acredito, né? O processo ele não acaba. Tipo, tem um processo, você acaba num processo, é o início do outro. Então, Exato. não acaba nunca. Se acabar, que sentido faz estar vivo, né? Já vai pra glória logo, então, né? E nós somos seres humanos errantes, né? De descendência adâmica, né? Então a gente todo mundo tem ali sempre um lugarzinho onde a gente precisa mexer, né? Onde a gente precisa ser confrontar, mudar, né? Seja o orgulho, seja a gula, seja qualquer pecado que a gente possa imaginar. Não tem nenhum grandão ou pequenininho, são todos pecados, né? Nós precisamos entender que todos eles precisam ser transformados. Todos eles precisam entrar em um nivelamento ali com Cristo. Yes. Vai pregar domingo de novo, hein? Já tem a palavra aí. E outra coisa também, né, que eu tava até dando uma analogia esses dias para um pessoal, não lembro quem que foi, acho que foi uma conversa em casa, na casa dos meus pais, de que a gente, quando a gente conhece o evangelho, né? Porque eu vim de fora, eu era do mundão mesmo. Aliás, Olha a Luana só. falou que aos 19 anos que você começou a ter que a gente se conheceu, né? Ela foi pra me resgatar mesmo. Uau. Eu acho que Deus usou ela como um anzol ali, Não sabe? recomenda, né? Ela estava um pouco desviada nessa época, né? Mas a gente se conheceu nessa, assim, né? E aí eu tava falando que parece que quando a gente conhece o evangelho, começa a estudar as escrituras, é como se a gente entrasse numa casa muito grande e escura, zero de luz, assim. Sim. Então a gente não sabe onde estão os móveis e tal, e a gente vai tropeçando. Aí Jesus entra e começa a iluminar. Só que, às vezes, né, eu sinto isso, que às vezes a pessoa começa a ser iluminada lá dentro, ela começa a ver umas coisas muito feias. E ela fala, não, Jesus, isso aqui pode deixar escuro mesmo, ó, ilumina esse aqui que é mais bonitinho. Prefere ir lá apagar a luz, né? E apaga a luz, né? E não deixa ser transformada, né? Por inteiro, né? Porque eu acho que eu vejo que algumas pessoas são transformadas só Um pedacinho. Né? Um pedacinho, né? Parcial. E essa entrega, eu acho que requer muito empenho e aquele negócio, né? Negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e me siga. Uma parte de disciplina. A entrega tem muito de disciplina. Nós precisamos disciplinar a nossa mente, disciplinar o nosso corpo, disciplinar a nossa vida para receber esse novo evangelho e enfrentar ele como um estilo de vida. Não só como, agora eu sou adepta a uma igreja. Não, eu estou com Cristo, né? É o cristianismo que vai fazer de nós pessoas diferentes. Fala aí. Dividido o microfone. Gente, eu acho que é isso. Deu para conhecer um pouco de vocês, da igreja. Inclusive, eu quero ir lá visitar. Sejam bem-vindos. Onde que fica? Fala pra gente. Ô, pastorzão, Não, mas a fica gente tranquilo, vai viu? lá, tá, pastor? Fica tranquilo, Não se preocupa. aí. Ô, pastor, é uma troca, sabe? Pastor, meus cultos é de quinta, tá? Fica tranquilo. Ixi, pior que na nossa tá tendo quinta também. Nossa, que pena.
pastor. Não, brincadeira. É porque eu acho que um aprende com o outro, né? A gente aprendeu muito aqui com vocês, porque a gente também está nessa fase de transformação, de crescer. A gente assumiu o marketing da igreja faz pouco tempo, então a gente ainda tem muito que aprender. O Diego tem um chamado pastoral também. Ele não aceita muito. Não. Então, assim, olha lá, hein? cuidado com o que você Jesus fala. tá voltando. Apressa-te. Foi só com um café em casa, você é o pastor. É verdade. Nossa, eu não vou mais na sua casa, não. Não, gente, brincadeira. Mas é legal, porque eu aprendi muito. E essa visão, e essa paixão que vocês têm também pelo Evangelho. E eu acredito que mais do que pelo Evangelho, pelas pessoas, né? Porque se a gente não amar as pessoas, é muito difícil você querer essa transformação para elas. Então, eu acho que o mais importante é isso, é amar as pessoas. Amar a Deus e querer que elas conheçam um pouco disso, né? Porque, nossa, é tão forte. Eu acho que se eu pudesse... Eu também, eu falo pro Diego, até brinco, se a gente pudesse, a gente largaria tudo também, se Deus falasse hoje. A gente brinca, né, que dá medo, e dá mesmo. Muito. Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Mas, assim, é uma coisa que quando a gente sente, parece que nada mais faz sentido se não for Abraça, aquilo. né? É um abraço. Sei lá, foi muito especial receber vocês, ouvir a história de vocês. Eu sei que tem muito mais para contar. Mas o que eu queria saber... A última pergunta, prometo. Você deixou eu falar, agora já era. Não deu A última pergunta. Faz um pouco... um ano que vocês assumiram, Sim. né? Como que tá sendo? Qual foi o maior desafio que vocês já enfrentaram durante esse ano, assim, que marcou vocês? Pode falar. Então vai ser que eu vou pensar aqui. Pra você pensar. Vamos lá. O maior desafio... Eu acredito que o maior desafio foi essa parte de lidar com pessoas diferentes. Isso é um desafio muito grande, porque é muito fácil você lidar com pessoas que te amam, que gostam de você do jeito que você é, que não quer mudar nada em você e que aceita tudo que você fala. Isso é maravilhoso. Isso é a igreja dos sonhos, não é Queria mesmo? ter casado com uma mulher assim. Não tem nem no Brincadeira. casamento, tem como. E eu acredito que esse processo pastoral é até um casamento, né? É o pastor casando literal ali, né, com a igreja. E, assim, lidar com vários tipos de pessoas, com várias personalidades. Isso foi um choque. Isso foi um choque, porque, assim, o máximo que a gente lida com pessoas diferentes é dentro de uma empresa. E dentro de uma empresa, aquela pessoa, ela tá debaixo de um cargo, onde se ela não responde ao que você pede, ela simplesmente corre o risco de ser mandada embora. Então, tem como você ali negociar, né, o que você Tem um quer. medinho ali, né? Exatamente. Agora, na igreja, não. Todo mundo tá ali como voluntário. E aí, como é que negocia? Como é que a gente Como lida? que você cobra, né? Como você cobra? E aí entra exatamente o que você falou. O amor. Só o amor pode fazer isso. Então, é aquele processo que Deus literalmente quebra você por inteiro, em cacos, para que você possa construir o outro com seus caquinhos. Você vai lá preenchendo o outro. Olha, ali tá faltando amor de mãe. Preenche. Ó, ali tá faltando amor de marido. Preenche. Ali tá faltando perdão. Vai lá e preenche. Aí Deus vai fazendo com que você preencha outras pessoas. E nisso você vai se construindo, você vai crescendo, outras pessoas vão crescendo, aprendendo a amar você, a lidar com você nesse processo de sermos diferentes. E a gente se completa. Esse foi o maior desafio. Eu acho que... Pra você. Pra mim vai ser bem rápido, porque faço das palavras da Ana as minhas palavras. Filosofou agora. Mas qual que é a maior questão? Pessoas. Fazer com que elas entendam a questão do propósito e lidar com elas. Porque a Ana falou aqui que as pessoas elas são voluntárias. E realmente numa empresa, eu simplesmente iria lá e
um xizinho lá, esse daqui já era, cumpriu, beleza. E aqui não, aqui é reino. Aqui ele não cumpriu, tem que entender, vai fazer o caminho reverso para ele poder entender. E eu vou falar uma coisa para vocês, e eu entendi isso daí, e eu quero implementar isso na vida das pessoas. Gente, nós só somos voluntários até o momento que nós entendemos o chamado. Depois que nós entendemos o chamado, nós não somos mais voluntários. É verdade. Nós deixamos de ser o voluntário para nós sermos de uma forma obrigatória. Entendeu? Mas sim. Aí nós temos a responsabilidade, nós assumimos a responsabilidade do Evangelho, de levar o reino, de implantar Cristo para a vida das pessoas. Então aí eu deixo de ser voluntário. Eu entendi o chamado, eu deixei de ser voluntário. É isso que eu quero tentar implementar na vida das pessoas. Nossa. E gente, conta assim, agora para finalizar mesmo. Já é a saideira, né? Eu tinha as terceiras. Cada um de vocês contar alguma experiência que vocês tiveram assim com Deus, algum milagre, alguma coisa assim bem forte que marcou a vida de vocês. Não precisa ser o maior, porque é difícil, né, de quantificar, né? Tipo, qual o maior milagre? Não, calma, gente. Tipo, alguma coisa que serviu como uma metanoia mesmo, assim, sabe? Uma mudança de mente mesmo que aconteceu na vida de vocês. Em um segundo. Um segundo eu não sei se eu vou conseguir, mas vamos lá. Não, um segundo que eu digo, tipo, agora, rápido. Tá, vamos lá. Sem pensar muito. Eu me lembro, assim, de um fato que aconteceu na minha vida. Eu estava na adolescência, lá para os meus 15 anos. Inclusive, eu iria completar 15 anos. A gente tinha marcado uma festa de 15 anos. Estava tudo certo, tudo organizado, quando o meu pai ficou doente. E aí ele foi parar no hospital com uma doença que ninguém conseguia diagnosticar, que ninguém achava o motivo. E aí a gente começou a passar por um processo familiar muito louco. E nessa época eu tive assim o maior encontro com Deus da minha vida, porque eu tive que entender assim totalmente, e entregar para ele totalmente a minha vida, assim, no sentido de eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu não sei o que vai acontecer com o meu pai, eu não sei o que vai acontecer aqui agora, eu preciso confiar no Senhor. Eu preciso entender que se o Senhor fizer, o Senhor é Deus, se o Senhor não fizer, o Senhor é Deus, mas eu quero aqui entender tudo isso, assim, com o Senhor mesmo. E foi, assim, um processo na minha vida onde eu tive muito particular com Deus. Muito, muito, muito particular com Deus. Com a família, né? Foi uma época onde minha família, assim, se uniu de forma extraordinária. Aconteceram milagres da parte de Deus extraordinários. E a festa de 15 anos que estava para acontecer não aconteceu. E o que aconteceu naquele dia foi um pedido que eu fiz para o Senhor. Eu disse: Senhor, pode ser que não aconteça essa festa e está tudo bem. O que eu quero mesmo, Pai, é que o Senhor... Desculpa, gente. Que o Senhor me proporcione passar mais tempo com meu pai. Nossa. Abriu mão mesmo, né? E ali eu falei com o Senhor e tudo bem. E ali eu consegui uma visita no hospital para o meu pai. E depois daquele dia, graças a Deus, os médicos que disseram que não tinha mais jeito, aconteceram algumas coisas, eles conseguiram ali identificar. E, graças a Deus, meu pai retornou para casa, para a honra e glória do Senhor. Amém. Gente, essa fase foi... Eu estive junto nessa fase. Bem, como você falou, são várias coisas que o Senhor fez por nós. Mas, de uma forma tão grande, Deus falou com ela, através de um milagre que... foi da recuperação do pai dela, que realmente foi algo muito extraordinário. Também isso serviu para minha vida, né, como algo muito marcante para Deus. Porque o pai dela, para mim, é como se fosse um pai também. E nós somos uma família muito unida.
Mas foi uma coisa tão simples, gente, que fez com que eu caminhasse a minha vida toda pensando que vocês vão até dar risada. Eu fico até sem jeito de falar. Nem sei se eu falei isso aí pra você, né, amor? Não sei. Vamos ver agora. É que eu tenho gente, eu tenho o costume de contar história, ensino, faço Ele é um contador de histórias, gente. Mas determinado dia eu queria muito uma coisa. E era tão simples essa coisa que eu queria. E eu lembro como se fosse hoje, como se nós estivéssemos aqui agora. Eu tenho um amigo meu que eu gosto muito dele. E nós éramos vizinhos. E o que acontece? Minha mãe é bravona, durona, né? E o moleque sempre quer brincar, sempre quer se divertir. E eu querendo brincar, se divertir. E aquele dia minha mãe não estava boa. Acho que tinha brigado com meu pai. E eu acho que tinha. E a minha mãe tava muito brava e nós tínhamos, eu desde pequeno sempre fui um sonhador e projetava algumas coisas, né? E nós tínhamos projetado fazer um carrinho lá, montar nós dois juntos, alguma coisa assim, nós tínhamos projetado. Eu queria muito fazer aquilo naquele dia, tinha que ser naquele dia, porque eu sou ansioso, desde criança. Imagino. Gente, eu vou falar pra vocês. Vocês não vão acreditar. Eu tinha por volta de 7 para 8 anos. E aí, eu tinha visto uma ministração na igreja. Eu só tinha pegado uma parte da ministração. O pastor falando, o que você quer, peça para Deus que Ele te atende na hora. Eu tinha ouvido essa ministração na igreja. Eu só tinha ouvido essa parte da ministração, gente, na igreja. E aí, aquele dia, eu como uma criança, para mim, por ser criança, aquele momento eu precisava daquele momento. Era tudo para mim aquele momento. E aí, gente, eu queria. E a minha mãe falou, você não vai. Você sempre vai lá. Aí ela falou assim, você só vai se eles vierem te chamar aqui. Eu falei, é? Olha, gente, como se fosse hoje. Tinha um quintalzinho e eu fui para esse quintal. E eu tava chorando. Tava chorando porque a minha mãe não deixava. E eu falei, Deus. Eu lembro como se fosse hoje essa oração. Eu falei, Deus, eu sei que o Senhor é grande. Eu lembro que eu falei nessas palavras. Eu sei que o Senhor é grande, Pai. Lembra do que o pastor pregou ontem na igreja, Deus? Deus, se o Senhor realmente existe, Pai, falei com essas palavras, se o Senhor realmente existe, que agora, Deus, eles possam me chamar para que eu possa concluir esse projeto que eu quero fazer hoje, Deus. Eu falei nessas palavras, diante de Deus. Lá no fundo, Elisete! Nossa. Elisete! Meu Deus. Nem falei amém? Faltou o amém. Deus ouve a criança. Gente, Deus ouve criança. Deixa o Neemias vir aqui, que ele e o Rafael programou um negócio aqui para eles fazerem. O Rafael tá aqui doido, querendo fazer, tá aqui aos plantos. Gente, por Deus que tá no céu, é um negócio tão simples. Mas Deus ouviu a minha oração naquele momento, Ele respondeu naquele momento. A partir daquele momento eu comecei a pedir tanta coisa para Deus, Deus começou a fazer tanta coisa por mim. Deus se cansou de mim, porque aí eu começava, Deus. Aí ele falou assim, agora você vai fazer pra mim. Exatamente. Colocou como pastor, tá vendo? Chegou o contrário agora. Gente, foi assim, nossa história. Nossa, tô apaixonado por tudo isso aqui. Verdade. Gente, é o nosso primeiro podcast, viu? Verdade. Primeiro de muitos, hein? Amém. Amém. Gente, vamos encerrar, né? Porque o papo tá bom. Tem muita coisa ainda, mas, né? Só que para encerrar, eu queria que vocês, os dois, dessem uma palavra para o nosso público e fizessem uma oração para as pessoas que estão assistindo a gente. Certo. Pode começar. Ele sempre joga pra mim, né? Eu sou bem daquela politicamente correta. Tá certo. As mulheres primeiro, né? Bom, para encerrar, é aquela coisa de
agradecer mesmo, né, a vocês, a Deus por nos proporcionar conhecer pessoas. Isso é maravilhoso. De verdade, foi maravilhoso conhecer vocês. Vocês também nos ensinam muito. E para o público, nós gostaríamos de deixar assim, bem enfatizado esse propósito da nossa vida, né? Que não é só o nome da igreja, né? Isso é o que a gente quer viver mesmo, né? Pessoas transformadas, elas transformam outras pessoas. Então, que a gente possa entender que o evangelho ele é transformador. O evangelho ele não aceita que a gente fique como a gente chega, né? Ele nos chama para um outro nível, ele sempre vai nos chamar para outros níveis. Ele sempre vai nos convidar para ir mais a fundo. Deus ele sempre nos convida para conhecer mais a Ele, porque é impossível que nós chegamos a um conhecimento pleno de Cristo, né? Nem quando Ele voltar, porque conhecimento pleno dele é impossível. Porém, a gente pode sim conhecer mais, a gente pode sim se achegar mais, a gente pode sim entender mais, viver mais milagres. E tudo isso só é possível no caminho da transformação, no caminho de entender o seu chamado, de entender o seu propósito, de entender sua vocação, de entender qual ferramenta você é para que Ele venha usar você naquilo que Ele quer. Então, que nós possamos entender que uma vida de transformação é a vida que o Senhor quer para nós. É exatamente para isso que Ele nos chamou. Ele nos chamou para nos transformar. Então, é Amém. isso. Agora deu ruim porque eu ia falar de transformação. Não, gente. Primeiramente, agradecer a Deus por essa oportunidade de poder estar aqui com vocês. Amém. Tenho a certeza absoluta que hoje é mais uma das promessas que Deus cumpriu em nossas vidas. Amém. Porque é um sonho que eu tinha em poder participar de algum podcast na Olha minha que vida. legal. Olha só. É um dos sonhos. E eu tenho certeza absoluta que jamais vou esquecer da vida do pastor Amós e muito menos da de vocês, que foram os que me deram essa oportunidade, nos deram essa oportunidade de realizar sonhos. Então, o que vocês estão fazendo aqui não é simplesmente algo para poder divulgar, simplesmente para aparecer, mas sim para realizar sonhos diante de Deus para as nossas vidas. Obrigado. Com certeza estarão nas minhas orações. E o que eu quero deixar aqui para as pessoas que a câmera é aquela que estão nos assistindo é que todos nós vivenciamos um processo. E quando Jesus nos chama, nem tudo é flores. Visto que em Marcos 4, a partir do versículo 35, vai falar de uma tempestade. Jesus ele chama os discípulos para que eles pudessem passar para um outro lado do mar. Passemos para outra banda. E no meio daquela travessia começa uma tempestade. E assim, Jesus nos chama. Porém, no meio desse chamado, no meio desse processo que nós estamos passando para o outro lado, pode sobreviver uma tempestade sobre as nossas vidas. E muitas das vezes essa tempestade nós achamos que nós vamos naufragar. Nós achamos que nós vamos afundar, nós achamos que os projetos, sonhos, planos ali se encerraram. Mas nós não podemos esquecer que Jesus nos chamou, porém Jesus ele estava no barco. E o que eu quero falar para cada um de vocês que está em casa nos assistindo, para nós que estamos aqui, Jesus ele está no nosso barco. Pode sobreviver a tempestade, pode sobreviver as lutas, seja qual o âmbito que for, mas Ele está no barco. Ele não nos deixa passar sozinho. Ele não diz que seria tudo flores, mas Ele disse, olha, pode sobreviver a luta sobre vocês, pode passar as dificuldades, mas em todo tempo eu vou estar com vocês. Eu estou no barco, sou eu quem cuido, e sou eu que no momento certo vou estender as mãos e falar para a tempestade acalmar, para as lutas acalmar. Amém? Que você possa ter essa palavra no coração. Amém. Quer falar mais uma coisa? Gosto de falar, né? Por aqui.
Gente, muito obrigado por acompanhar até agora. Foi um prazer estar aqui com você, com todos aqui também, com o Neemias, com a Ana, com a minha esposa Luana. Tem alguns intrusos aqui, o Jonathan e o profeta Amós. Queremos deixar aqui nossos votos aqui para que Deus abençoe você, a sua família que você está assistindo. Que mais? Dê um like, né? Compartilha aí com as pessoas. Conheçam também, a gente vai deixar na descrição aqui o perfil dos pastores aqui também. E é isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Deus Tchau, abençoe. tchau.